dias atrás tive uma projeção e fui levada para um local onde estava ocorrendo uma guerra. Não parecia ser na Terra. O pessoal que diz que a luz venceu, a guerra no astral acabou ou não? Eu falo assim, consigo identificar quando no sonho não saio do domo, pois o sonho é repetitivo. Como fazer para sair do domo? Colocou aqui no YouTube, ó, Fábio Léo. No outro dia... Como é que você consegue ler desse tamanho? Ah, rapaz, é o óculos. No outro dia, estava num local público e de repente senti uma forte dor de cabeça e muitas tonturas. Fiquei mesmo atordoada e com vertigens. Poderá ter sido um ataque energético? As mensagens vindas, por exemplo, pelo livro Chaves de Enoque, podem ter tido intervenções ou podemos considerar verdadeiras? O que vocês acham dos livros de Drunvalo Melquisedeque sobre geometria sagrada? A pergunta da Maria Helena aqui no YouTube, viu lá? Eu achei que isso aqui é boa para você comentar. Eu falo assim, consigo identificar quando no sonho não saio do domo, pois o sonho é repetitivo. Como fazer para sair do domo? Você só sai para fora dessa rede de controle, quando você faz o desdobramento interno. O Tchesco falou, eu falo, o Fábio fala sobre isso. Essa questão do sonho repetitivo, na verdade, pode ser, a gente chama de labirinto, que é uma forma de você se salvar, se proteger. Quando você está voltando para o corpo, a tua hierarquia, os teus guias espirituais trazem você para a mesma história, né, para você conseguir esquecer aquilo que foi feito lá fora. Às vezes você é uma agente da luz, uma trabalhadora, e quando volta para os teus inimigos não te achar, o que acontece? Existe um programinha que é ligado exatamente nesse momento. Às vezes você sonha, igual ele, no mundo corporativo, ele volta exatamente para o mundo corporativo. Eu volto exatamente para o mundo político, para o mundo das empresas que eu trabalhei. Eu fico assim, nossa, por que eu estou sonhando com aquilo? Aí durante o dia eu falo assim, nossa, agora estou lembrando do que aconteceu à noite. Não foi o sonho, mas foi isso. Agora, existe também um programa chamado holograma, que é criado pelo seu carcereiro, a ponto, lembra que eu não sei se você esteve conosco lá no Experience, eu falei, todos desdobram? Sim. Todos saem à noite? Sim. Mas alguns ficam naquele processo ainda sem se afastar do semi-desdobramento. Um semi-desdobramento, porque é um artifício que é colocado em cima, onde se projetam em você dores, repetições, problemas sérios. Para quê? Para desestruturar o teu emocional e fazer ressonância com o teu corpo físico para você ficar doente. Mas muitas das vezes, para quem é desperto, está estudando, é porque cria esse labirinto de forma a voltar e se proteger. Porque nós também temos essas questões de criar programas de autoproteção, sabe? Sim. Mas eu acho, Fábio, que seria uma live muito incrível falar sobre projeção da consciência, sim, hologramas, artifícios, isso, câmaras de ilusão. E projeção fora do domo, como ela disse, de um segundo desdobramento, como que isso acontece, o porquê, quais são as condições que as pessoas precisam para fazer isso, né? Porque tem um monte de gente falando assim, ninguém sai de dentro do domo. E quem fala isso, gente, são pessoas que estão conectadas com guardiões da humanidade, com seres extraterrestres. Como? Aí ela sai, dá pautinha na nave, mas as outras não podem, só ela. Tá vendo? Esse que nós falamos desde o início. Essas pessoas são manipuladoras, quer dizer, elas podem, sabendo disso ou não? Elas são escolhidas, elas podem. Aí chegam até a registrar na marca de patente o nome do extraterrestre ou da entidade, para ninguém mais conectar. Mas é fácil, mais uma vez, né? Não existe entidade como pet, né? Como bichinho de estimação, é só meu. Só eu canalizo fulano, só eu recebo fulano. Alguma coisa está errada, porque a gente tem 8 bilhões de encarnados, mas não sei quantos bilhões aí mas só naquele abençoado. Então, mais um indício de que o ego está inflado, infelizmente, a gente não está comemorando isso não. A Rede Erelim, já tem um monte de gente falando de Rede Erelim, do Zé Erelim, eu falei que legal. Dentro e fora do Brasil. O que não pode pegar um símbolo, que é uma geometria sagrada, que foi recebido por um trabalho. Sim. Aí realmente é um plágio na cara limpa, mas se você se comunicar com os anjos, arcanjos, querubins, serafins, porque não esqueçam que o corpo serafínico é todo esse universo local onde nós estamos habitando. Isso é um corpo serafínico. Isso. Você é uma célula ativa dentro desse corpo, que é a fonte, que é desdobramento da fonte, dos anciões do alvorecer, que é a fonte que tudo é. Sabendo disso, não tem problema nenhum. É isso aí, muito bom. Tem mais uma pergunta aqui da Shirley, viu, Lael? Ela fala assim, alguns dias atrás tive uma projeção e fui levada para um local onde estava ocorrendo uma guerra. Não parecia ser na Terra. O pessoal que diz que a luz venceu, a guerra no astral acabou ou não? Primeiro é tentar entender se realmente você acessou uma linha temporal da Guerra de Órion ou em Aldebaran. Pode ser tanta coisa, né? Pode ser. Existiam algumas guerras e algumas constelações perto e que vocês vieram de lá, como nós viemos, todos nós viemos dessa localidade.
A Terra ainda não era habitada como nós entendemos, entendeu? Talvez você está acessando uma guerra de uma outra época, ou então uma guerra medieval, só que com a tua visão atual, você coloca a tecnologia nela. Então, são essas câmaras de ilusões. Mas talvez você pode estar acessando uma guerra no astral. No mundo astral hoje, desde que nós nos conhecemos como humanos, experienciando aqui, as guerras acontecem desde sempre. Nunca terminou. Porque existe o lado A e o lado B que quer comandar aqui dentro junto com a IA. Então você imagina que quem quer comandar, porque se não tivesse essas guerras não haveria, gente, as colônias subdivididas, separadas e protegidas em camadas energéticas. Lembra que eu falo sempre para vocês, cuidado com essa coisa, porque você vai estar numa colônia e está protegido. Existe guerra, gente. Você vê que o próprio, a gente fala do nosso lar, que eles têm que estar cercados com muralha energética, porque senão há realmente entrada de seres nefastos, há saída também, entendeu? Então, é só vocês observarem isso. No mundo astral, existe um problema seríssimo, porque não existe só a nossa realidade. Existem várias realidades e várias dimensionalidades entrelaçando ali. Tá bom? Muito bom. Maria José lá colocou aqui no YouTube, ó, Fábio Léo, no outro dia... Como é que você consegue ler desse tamanho? Ah, rapaz, é o óculos. No outro dia, estava num local público e de repente senti uma forte dor de cabeça e muitas tonturas. Fiquei mesmo atordoada e com vertigens. Poderá ter sido um ataque energético? Você frequenciou sua Convida ela para o Despertando ou não? Eu convidaria você para o Despertando, porque você vai entender. Nem sempre o que você sente é um ataque energético. Nem sempre tudo é macumba, feitiçaria, mas você está frequenciando, sentindo o ambiente. Talvez aquele local ali foi um local de muita guerra, de muita dor, alguém morreu ali, alguém discutiu naquele momento, alguém muito doente passou, ficou exatamente perto daquele local e ela deixou um rastro, porque nós deixamos rastros energéticos e você apenas acessou esse rastro, frequenciou, então você sente isso. Isso quer dizer que você tem uma mediunidade de frequenciar, é uma sensitiva. E quando eu falo frequenciamento, é a pessoa que trabalha como sensitivo. Exatamente. Pergunta agora da Valéria Sala aqui no YouTube. As mensagens vindas, por exemplo, pelo livro Chaves de Enoque, podem ter tido intervenções ou podemos considerar verdadeiras? Queria fazer um comentário sobre essa coisa, porque a gente fala de fontes manipuladas, informações manipuladas, bibliografia e tudo mais. Pessoal, livros históricos relacionados à religião, filosofia, esqueci quando... o ocultismo, ou então a questão de, dentro da filosofia, a mitologia, 100% foi manipulado. Todos foram manipulados. Isso não quer dizer que não serve para estudo. São duas coisas diferentes, tá, gente? Quando a gente lê, tem que ter aqueles famosos olhos de ver, tá? A gente precisa ter os olhos de ver, de enxergar aquilo. Lembre-se, foi um humano que escreveu, num dado momento da história, com uma cultura X, no momento da história Y, dentro de um posicionamento social Z. Ou seja, tudo isso a gente precisa levar em consideração quando uma informação é trazida e colocada num papel. E quando a gente lê algo que foi escrito há 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 anos atrás, a gente precisa levar isso em consideração. A gente não pode pegar uma verdade de 5.000 anos atrás e aplicar na nossa vida hoje. Além disso, o teu problema das traduções. Quem traduz também coloca o seu conhecimento de acordo com a época, com a cultura, com o posicionamento social, com o momento da sociedade, com o país que está. Ou seja, é extremamente complicado nós lermos algo e ter aquilo como verdade. O que eu gosto de fazer é leio e, mais uma vez, analiso com o meu mental se faz sentido e sinto se aquilo serve para mim. Né? Sim. É isso? Muito bom. Muito bom. Muito aprovada a resposta. O Altino Seixas pergunta aqui: o que vocês acham dos livros de Drunvalo Melquisedeque sobre geometria sagrada? Estou consumindo, mas ainda não tenho opinião formada. O Altino, mais uma vez, como qualquer livro, veja com os olhos de ver, tá? Sinta o que serve para você ou não. Eu, particularmente, desde o meu primeiro livro, eu coloquei na bibliografia de referência os 2 livros dele, o Segredo da Flor da Vida 1 e 2. Eu acredito que tem muita informação boa ali de geometria sagrada, de cálculos matemáticos, para a gente entender como funciona o domo, como funciona a matrix, como a fisicalidade é formada. E você entendendo o meio em que você está, fica mais fácil perceber como as coisas são. Então eu recomendo desde o meu primeiro livro os livros do Drunvalo, tá bom? Toda geometria é uma chave. A chave ela vai servir essa porta para os 2 lados.
Então, isso quer dizer que uma flor da vida, ela tanto pode servir para te libertar como também te prender, se você entender o processo. Essa é a única resposta que eu posso dar, porque como eu não conheço o autor, eu estaria cometendo um grande erro aqui, mas eu digo para você que qualquer geometria, qualquer conhecimento tem os seus dois lados. Basta saber como você vai usar. Como ele falou, filtro que você está buscando.